Bem-vindos de volta ao PHP intermédio e avançado e para regressarmos atrás ao select, uma vez que nós mostramos aqui o select com propriedades semelhantes a uma combo box e nós podemos aqui rapidamente exemplificar, neste caso colocamos aqui um select, não lhe vamos sequer atribuir agora nome, select e depois option, okay, option barra option e temos aqui a possibilidade então de colocar a opção 1, eu vou se calhar fazer assim, ok, cortar estas e vamos colocar 2, 3, 4, 5, 6. Ora, por defeito o que acontece no nosso formulário é isto, uma combo box como nós já tínhamos ocasião de ter visto. No entanto, o objeto select é mais versátil do que isto porque me permite definir um size, isto é, um atributo que por defeito é 1. E se eu agora refrescar, o efeito é exatamente igual. No entanto, se eu colocar size igual a 5, o que vai acontecer é que, ao invés de me aparecer então aqui uma combo box, vai-me aparecer uma list box. Reparem, cá está a lista com as diferentes opções. E eu depois posso selecionar a opção que eu bem entender. Neste caso, se eu até aumentar, ora eu tenho 6 elementos, se eu colocar 6, isto significa que vão aparecer os 6 elementos todos, ok? Então reparem, cá estão os 6 elementos, sem qualquer necessidade de fazer um scrolling. Se eu colocar um valor maior, por exemplo 10, vou refrescar e cá está então a minha lista. Ora, o que acontece também é que, para além disso, eu posso criar um sistema de multisseleção. Reparem, eu agora se quiser selecionar vários elementos, eu não consigo. Então eu posso simplesmente utilizar aqui neste caso o multiple, igual a múltiplo. Ora, e neste caso o que acontece então, quando eu refrescar, eu vou poder selecionar o 1. Reparem, eu estou a selecionar 1 a 1, mas se eu carregar na tecla Ctrl, eu posso selecionar vários elementos. Ora, vamos ver como é que o PHP trata estas informações, como nós já tivemos a ocasião de ver em vídeo anterior relativamente ao select. Nós temos que definir aqui aquilo que se designam por values, ok? Então eu vou aqui utilizar as potencialidades do Notepad++ para colocar aqui value, value, ok, é igual, eu vou abrir e fechar e vou simplesmente definir o seguinte, por exemplo, países, ok, e vou aqui definir então Portugal, Espanha, Brasil, França, Alemanha e Itália. E vamos aqui muito rapidamente copiar e colar aqui. Ok? Se calhar é mais fácil até Alemanha, eu escrever, mesmo que seja com erros, não há problema. França, Brasil, Espanha e Portugal. Ok, vamos refrescar aqui, cá está a nossa lista, países, Portugal, Espanha, ok. Ora, pelo simples facto de eu ter aqui o multiple, eu vou retirar o multiple, vou deixar ficar o size apenas, neste caso vou-lhe tirar 10, vou deixar ficar só 3, e reparem, a minha lista vai ter aqui uma barra de deslocação vertical, muito curta. Ora, eu no processar vou simplesmente fazer o seguinte, vou buscar o resultado, neste caso, aqui no select vou ter que lhe dar um name é igual a países, ok? E vou fazer aquilo que já vimos, neste caso países é igual a request países e depois echo países. Ora, isto vai funcionar, neste caso o país selecionado foi países, ok?
Eu coloquei aqui. Ok, agora está correto. Vamos aqui refrescar, vamos submeter, vai dar um erro, uma vez que não há país nenhum selecionado. Nós também não fizemos ali nenhum cheque. Vamos ver aqui Espanha. O país selecionado foi Espanha, o país selecionado foi França. No entanto, vamos agora aqui alterar, e aqui vem a novidade, se eu colocar aqui o multiple igual a múltiplo. O que vai acontecer é que eu vou poder passar a ter a possibilidade de definir, por exemplo, dois países, e definir Portugal e Brasil. E quando eu clico em submeter, vai aparecer Brasil. Ok? Então, e Portugal? Bom, então neste caso, o que nós temos que fazer simplesmente é aqui, no name, países, eu vou colocar simplesmente países, ok? E neste caso, países como sendo um array, uma vez que tenho aqui o multiple. Ora, então, nesta circunstância, o que eu posso fazer é o seguinte, o número de países selecionado foi... mais não, vamos colocar aqui o ponto, count, países, ok, eu tenho aqui, ok, e então neste caso nós vamos ver quantos países é que foram selecionados, ok, vamos aqui voltar atrás, vamos refrescar, submeter, reparem aqui indefinido, países selecionados 0, não há problema, vamos aqui definir, por exemplo, 3, submeter, número de países selecionados foi 3. Como é que eu obtenho então os países? É evidente que a partir deste momento eu tenho aqui um array, ok? Então vamos aqui refrescar isto tudo e vamos colocar o seguinte. Vamos fazer da seguinte forma. Países é igual a isSet. E vamos colocar aqui o request países, ok? E reparem que eu não uso aqui estes símbolos, não é necessário usar. Portanto, vou fazer aqui uma condição ternária. Se estiver definido os países, então o que é que ele vai fazer? Vai definir os países com os próprios valores. Caso contrário, ele vai definir como nada, ok? E agora vamos ver aqui o seguinte, echo, ou echo, não, vamos fazer da seguinte forma, if count, isto é, se a contagem de países for igual a 1, o que é que vai acontecer? Echo, países 0, ok? Vamos ver assim. Vamos ver se funciona. Eu não tenho a certeza. Vamos ver se eu colocar aqui Portugal, submeter, cá está Portugal, ok? Se eu não tiver nenhum, vamos aqui refrescar, vamos submeter, cá está, aqui há um offset de 0 na linha 10. Isto porquê? Porque ele verificou que tem aqui 0, então vamos colocar assim, países... Ok, vamos aqui submeter, cá está, não há processamento porque não foi verificado, vamos selecionar Portugal, também não há processamento porque não foi verificado, portanto vamos aqui colocar, vamos colocar 1, ok, vamos deixar ficar assim, não há problema, penso que dará para perceber facilmente o que é que nós vamos querer fazer, neste caso aqui iríamos colocar echo, os países selecionados foram, 2 pontos, e vamos colocar aqui BR, ok, e agora vamos fazer aqui um ciclo, for i igual a 0, enquanto o i, neste caso o i, for menor que count de países, e mais. E agora, echo, países de i, e um BR para colocar os países em cada um na sua linha.
Vamos ver se isto funciona. Vamos refrescar. Ok, vamos continuar aqui a não ter a implementação. Vamos colocar aqui Portugal e ele diz-me Array. Array. Ok. Array porquê? Ele foi-me apresentar aqui o países, ok? Então vamos colocar aqui 0. Ok. Vamos aqui refrescar. Submeter. Os países selecionados foram Portugal. Ok? Vamos selecionar mais do que um. Está Portugal, Espanha e Brasil. Vamos retirar Espanha, Portugal e Brasil. E penso que desta feita deu para perceber, através desta implementação, como é que foi possível nós utilizarmos novamente o Select, mas neste caso como o aspecto de uma lista e com a possibilidade adicional de nós podermos fazer multisseleção, isto é, selecionar vários valores e depois conseguir chegar aos valores selecionados através do PHP.